Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago mais um vídeo de diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero, e dessa vez trago a parte 2 do volume 7 da novel de ReZero, contando tudo que foi cortado referente a este volume. Se você não viu os outros vídeos, é só verificar na descrição e comentário fixado, mas sem mais enrolação, bora ao vídeo! Na parte 1, eu havia comentado que o Felix e o Subaru estavam conversando, até que a Ren chegou. A conversa é parecida como é no anime, só que tem alguns detalhes a mais, como é revelado que após a morte da Theresia, o Wilhelm ele passou a pesquisar muito sobre a Baleia Branca, até que ele achou um certo padrão na aparição dela. Lembrando que as informações sobre a Baleia Branca, as aparições dela, eram algo muito valioso devido a isso. Ninguém sabia onde que ela iria aparecer, era algo muito incerto, só que o Wilhelm, depois de tanto pesquisar, descobriu um certo padrão. Só que mesmo assim, ninguém estava disposto a ajudá-lo. Isso é devido ao fato dos traumas da última expedição, em que perderam a Theresia, e também recentemente que perderam o rei, né? Aí ninguém iria ajudar o Wilhelm. A única pessoa que acolheu o Wilhelm dizendo que iria ajudá-lo seria a Crush. E aí que está, esse foi o motivo do Wilhelm ter se aliado a Crush. E aí vai tendo mais conversas, algumas mudanças nas ordens de evento, mas nada que vale a pena destacar. Ainda que seja legal, o da hora dessas cenas é na leitura e não em resumos em si. O que vale a pena destacar é quando o Ricardo chega. Ele não encosta no Subaru, ele apenas grita bem alto e é revelado que ele é da raça Kobold, a única raça de semi-humanos cachorro. A Anastácia e a Ren também estão lá, e o Ricardo ele conversa com a Ren se apresenta para ele, e a Anastácia fala que não adianta discutir com o Ricardo porque ele só ouve o que é conveniente para ele. E aí tem essa cena aí na tela que eu estou mostrando, essa página da novel. Uma cena engraçada, oferece algumas informações pra gente, mas também uma cena engraçadinha. E olha o jeito que o Ricardo fala da própria patroa, né, mano? Mas isso aí é nada incomum para quem leu a série das side stories da Kararagi Girl. E aí a cena continua nisso aí também. Vai sendo uma cena legalzinha assim, que eu coloquei para vocês verem como é na novel. É legal. E aí a cena prossegue como é no anime. Um tempo depois tem uma conversa com a Crush. E ela tá de armadura. Isso surpreende. E é revelado que a Crush, ela preferia uma armadura com mobilidade. Só que a armadura que ela estava usando no presente momento foi forjada com a bênção da rigidez do ferreiro, enquanto a mana durar seria extremamente eficaz. E perdão galera, eu estou gravando isso depois, eu tinha esquecido de colocar isso no resumo, porque na época que eu li, eu não tinha lido as side stories, e isso não é explicado no volume 7, na história principal. Os personagens que apareceram depois, aqueles velhos cavaleiros, eles eram antigos companheiros do Wilhelm e da Theresia, e eles são aprofundados no ReZero volume X3. Na verdade, quem é mais aprofundado é esse de cabelo verde, que inclusive agradece a Subaru, cumprimenta, ele se chama Conwood. A cena vai prosseguindo como é no anime, só que na novel é dito também que o Subaru fez um seguro contrato com a Anastácia e com o Russell, e aí também aparece a Mimi e o Etaro, e na novel eles são comparados, essa relação dos irmãos, com a Ren e com a Han pelo Subaru. E aí conforme eles estão andando na estrada de Leifhaus, a caminho da batalha com a Baleia Branca, o Subaru e o Ricardo eles começam a conversar de novo, e tem uma interação legal, né? Que o Ricardo ele fala, caramba, você seria perfeito para ser amigo da Anastácia. O Ricardo quer que de toda maneira o Subaru vire amigo da Anastácia. E o Subaru brinca dizendo que se ambos fossem Zé Ninguéms, mas devido à posição da Anastácia era complicado, além de que uma certa pessoa não iria gostar dele se dando bem com a Anastácia, fazendo-se referência ao Julius. E aí o Ricardo ele começa a rir, e o Subaru pensa que ele está rindo devido ao fato da luta, né? Aquela luta que teve entre o Subaru e o Julius, que o Subaru apanhou, e o Subaru fala, tudo bem, eu aceito, eu fui um cara babaca naquele dia, e ele apoiou pro Julius, merecia ser zoado. Só que aí o Ricardo fala que não tem nada a ver com isso, e que o Subaru iria descobrir depois sobre isso, que era certamente uma referência ao encontro, né? Que o Julius ele estava perto, ele não iria participar da expedição contra a Baleia Branca, só que ele estava
controlando a redondeza lá, tudo. Tanto que vai ter o encontro depois, né, no fim da batalha. Depois tem uma conversa a respeito do cachorro que o Ricardo está montado, né, porque era bem curioso. Um cachorro montado em um cachorro, né, isso era muito foda. E o Ricardo responde, né, que a raça desse cachorro eram Ligers. Eram cachorros bem adoráveis, eles eram muito comuns em Cararac. Inclusive, eram tão valorizados quanto os dragões terrestres de Lugnik, só que eles só ficavam em Cararac devido a disputas territoriais com outros animais, então eles não conseguiam se reproduzir fora lá de Cararac. E a novel também se aprofunda um pouquinho mais na geografia, na ecologia, no ecossistema lá de ReZero. Quem tiver mais interesse, eu já fiz um vídeo de mais de 1 hora, né? As 4 grandes nações do mundo de ReZero, que eu contei tudo sobre isso. Eu até esqueci de falar sobre o Ligers naquele vídeo, vacilo meu, mas fica aqui a citação. E também é mencionado na novel que existiam cavalos no mundo de ReZero, que a Emilia havia dito isso para o Subaru, só que o Subaru até aquele momento na novel, no arco 3, ele não tinha visto nenhum. Então ele presumiu que os números eram bem mais reduzidos. Então, depois na novel, na cena da Ren com o Subaru conversando lá na árvore de Flugel, tem esse momento que eu estou deixando a página da novel para vocês e é revelado pela primeira vez o nome do Flugel, né? Isso é bem legal, então foi justamente nesse volume 7. Foi revelado que apesar de ser conhecido como sábio, não tinha registro dos feitos dele, a não ser plantar essa árvore. Depois vai tendo mais conversa e uma coisa que é legal destacar, apenas um detalhezinho, que a Ren revela que a Anastácia, a Crush e nem o Russell sentiram confiança na palavra do Subaru naquela hora na negociação, porém não havia motivos para enganá-los. E apesar de ser apenas um detalhe, é legal ver como o Subaru era visto pelos outros personagens na novel. E isso pode ter até consequências no arco atual, porque além de ver na inocência, na bondade, também havia o Russell, que provavelmente o subestimava, e sem ele perceber, o Subaru acabou passando a perna nele e entregando um Mitia, mas que para o Subaru seria um celular que em breve ficaria sem bateria. E isso talvez possa ter consequências no atual ato da novel de ReZero. E a partir de agora eu estarei deixando páginas da novel para vocês lerem. É uma sequência bem interessante. E para quem é antigo no canal, lembra que eu já fiz um vídeo relacionado sobre isso, que é Ren aceitou ser a segunda esposa de Subaru na novel. Isso é uma cena que foi cortada lá na primeira temporada e está aí a páginas da novel para vocês poderem acompanhar e tudo mais. E a conversa se iniciou lá, como vocês viram, com a parte de confiança, né, que tinha sobre o Subaru também, ele não contar muita coisa, não poder contar mais, a Ren puxando um pouco o saco dele, assim, elogiando, comendo pelas beiradas para poder chegar no assunto de amor, já que ela tinha sido rejeitada no volume passado. E o Subaru ele reafirmou que ele ama a Emilia. Só que aí a Ren, ela revelou que não se importaria de ser a segunda esposa dele. Algo bem curioso, caramba, segunda esposa. Justamente aquela que foi a mais procurada em 2016, 2017, que ficou bem popular naquela época. Ficou a mais famosa de ReZero. E na novel estaria sendo a segunda esposa. E o que curiosamente tem é que o Subaru ele não rejeitou a ideia naquele momento. Ele falou que se a Emilia não tivesse nada contra a poligamia, talvez, e haveria essa conversa, principalmente da Ren com a Emilia. A Ren é quem mais estava animada de conversar isso com o Subaru. Só que, infelizmente, vocês já sabem o que aconteceu, né? Apareceu uma tal Gula e devorou o nome e as memórias da Ren. E o primeiro que iria falar isso para Emilia não seria nem a Ren, seria o Subaru. Lembra que lá no primeiro episódio da segunda temporada, o Subaru ele estava lá na Dracoagem junto com a Petra e ele iria comentar algo com a Emilia? Então, seria sobre isso, só que aí a Emilia não entendeu nada porque a Ren já tinha o nome e as memórias já devoradas pela Gula e ela falou, quem é Ren? E aí que virou aquele meme e tudo mais. Mas justamente seria este assunto que o Subaru tentaria abordar com a Emilia. Tanto que depois tem até algumas menções, como é no terceiro teste lá da Emilia e tudo mais. E essa conversa pode eventualmente acontecer na novel.
Depois disso, as cenas vão acontecendo da mesma forma como no anime, e tem uma revelação, apenas uma curiosidade, né? Que a Crush, desde criança, gostava de apalpar o símbolo do leão, que era o brasão da família Karsten, na empunhadeira da espada, como um ritual para ganhar coragem. Lembrando que a família Karsten é a família dela, né? Para quem não está mais habituado com o nome. Então, eles ficam naquele momento de tensão em que eles esperam pela chegada da baleia branca, algo que alguns lá não acreditavam, outros estavam totalmente céticos, mas o Subaru tinha plena confiança nisso, e a Ren também. Eles ficaram lá aguardando. E é revelado antes da luta assim que o Subaru não havia se acostumado ainda com a bênção dos dragões terrestres. Era muito estranho não sentir vento algum e estar sob a proteção divina daquela bênção. E quando a baleia branca apareceu, ficaram em choque. Muitos lá não se precipitaram, porque se eles tivessem errado no timing, eles não conseguiriam dar um ataque surpresa. Só que o Subaru não aguentou, e ele mesmo quem pediu para a Ren fazer aquele ataque na baleia branca, sendo eles os primeiros a atacarem e os primeiros a avançarem. E a novel também explica que a Crush, ela hesitou não apenas pelo choque de ter visto a baleia, como também ela não acreditava tanto genuinamente assim no Subaru, nem mesmo no Mitya. Então ela ainda estava um pouco cética em relação a isso. Só que na hora que ela viu com os próprios olhos, não tinha mais como negar a realidade. Já a Ren, por outro lado, tinha 100% de confiança no Subaru. A novel deixa claro que ela tinha certeza que a baleia branca iria aparecer e que ela tinha plena confiança no que o Subaru dizia. E vendo o Subaru e a Ren partindo para o ataque, a Crush deu aquela ordem. E dando aquela ordem, assim, os outros soldados acompanharam e os magos prepararam a magia de maior potência para enfrentar a baleia branca, dando-se início a este confronto. Eu agradeço a todos os membros do canal, em especial ao MM Mesquita, ao Scarpe, ao Zicado, ao Sed Desu, ao Maikas, ao Nerd Louco, ao Traquinas, ao Godspeed e ao Gus. Muito obrigado por tudo, meus queridos. Tamo junto demais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.